Neste momento, eu vou chamar o meu pastor Vanderlei para estar aqui, vai estar trazendo essa palavra. Vamos aplaudir o pastor Vanderlei, que está aqui hoje. O Vanderlei se disponibilizou, está aqui conosco, tirar o seu tempo para estar aqui compartilhando. É o diretor da Faculdade Unida, doutor em Teologia, onde eu me formei em Teologia, onde eu aprendi muito. Então, muitas das coisas que vocês me verem falando aqui é o que eu aprendi lá e tenho aprendido cada dia mais. E eu convidei ele e falei assim, não, claro, estamos aí. Tivemos aí, eu estava até olhando esses dias, que hoje faz 1 ano e 2 meses que ele esteve aqui. Foi no dia 18 de junho e hoje é 18 de agosto. Então, eu estava lá. 1 ano e 2 meses em outro lugar, então tudo mudou. E mais importante, nós estamos na presença de Deus. Então, eu quero, Vanderlei, fique à vontade, que precisar também, amém? Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Dudu, mais uma vez pelo convite. É uma alegria estar aqui, o pastor Antônio. Obrigado a todos. E eu fico sempre com muita vontade de estar aqui, pelo convívio que a gente teve lá tanto tempo na faculdade. Dudu pediu que eu viesse compartilhar algo com vocês, e para isso eu queria pedir que abrissem Mateus, no capítulo 11. A gente vai ler apenas 3 versículos. E uma passagem muito conhecida. É uma palavra assim, muito consoladora, eu diria até carinhosa, né, de Jesus com os seus discípulos. Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Diz assim o texto: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos, todas, os que estão cansados, cansadas, sobrecarregados, sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Muito bem. Eu queria começar falando algumas coisas que são bem óbvias, na realidade, né, para todo mundo. A primeira delas é que a religião sempre fez parte da história da humanidade. Desde que o ser humano se entende por ser humano, nas culturas mais primitivas, mais distantes de nós, historicamente e geograficamente, sempre houve religião. E religião como esse desejo do ser humano de transcender a sua própria existência. Eu acho que para todos nós, seja lá quem for você, é muito ruim, é muito dolorido nós pensarmos na possibilidade da vida se restringir apenas a isso aqui. Quer dizer, a gente nascer, crescer, formar família e morrer aí, ter 80, 90 anos de vida e pronto, e simplesmente acabar. Quer dizer, isso, o ser humano nunca aceitou essa ideia. É esse desejo que todos nós temos de realmente crer que há algo maior do que isso e que dá sentido a isso aqui. Essa vida, ela precisa ter um sentido ou outro. Quer dizer, religião, de modo geral, seja lá qual for, tem a ver com isso. Tem a ver com essa fé, com essa crença, com esse desejo, com esse anseio, eu diria, de que a vida seja algo além disso, né? Sempre incomodou muito a todo ser humano a ideia de que a vida se resumiria aqui. Então, dessa forma, as religiões nasceram desse desejo, né? As religiões, elas são fruto de um desejo, de tocar e de alguma maneira ser tocado pelo divino, né? E aí cada um entendeu o divino de uma maneira. Nós o chamamos de Deus, de Jesus, outros chamaram de outras formas. Então, pensando especificamente no cristianismo, que é o nosso caso, né, a nossa religião, é a religião cristã, ao longo de toda a sua história, o cristianismo ele foi desenvolvendo todo um aparato de ideias que a gente chama de teologia e também de liturgias. No nosso meio evangélico, as nossas igrejas evangélicas, elas não são tão litúrgicas. Por exemplo, a igreja católica é muito mais litúrgica, tem todo um aparato, tem toda uma espécie de encenação. Os próprios templos, né? Você entra numa catedral, aquelas catedrais, elas remetem a alguma coisa para além daquilo que a gente vive aqui. Então,
O cristianismo desenvolveu tudo isso, todas as ideias teológicas, tudo que se pensa sobre Deus, tudo que se diz sobre Deus a partir da leitura da Bíblia, e todo esse aparato litúrgico com esse desejo de que quando nós estamos aqui é diferente de quando eu estou ali na rua dirigindo, por exemplo. É um momento, como as meninas estavam cantando aqui, é um momento em que a gente é levado a pensar e a ansiar e a contemplar a vida de uma outra maneira. Isso é religião. Daí que a palavra religião, do latim religare, e eu continuo sendo óbvio, que eu sei que vocês já ouviram isso, então essa palavra religare, né, aponta nessa direção, aquilo que eu e que você e que nós fazemos com o objetivo de nos conectarmos com Deus. Religião é isso, aquilo que a gente faz para nos sentirmos conectados com Deus, ligados a Deus e sermos por Ele aceitos. Então é uma forma, por assim dizer, de agradarmos a Deus. Religião é isso, a gente faz as coisas que nós chamamos de religião com o objetivo de agradarmos a Deus, para termos a certeza de que Ele gosta de nós, nos aceita, exatamente por causa dessas coisas que fazemos e que nós chamamos de religião. Uma outra palavra que é utilizada como sinônimo de religião, embora não seja exatamente um sinônimo, é a palavra espiritualidade. Não é exatamente sinônimo de religião, mas é uma palavra que a gente usa com bastante frequência também. Então, a busca pela chamada espiritualidade é também a busca por uma forma de vida. Quando a gente fala bem assim, fulano é muito espiritual, a gente tá sugerindo o quê com essa expressão? De que a pessoa ela vive de uma maneira tal que nos faz crer que ela é uma pessoa espiritual. Então, a espiritualidade é um estilo de vida, são determinadas escolhas que você faz, coisas que eu faço e coisas que eu não faço, inclusive, que determina então a ideia de espiritualidade, um modelo de comportamento que nos introduza num círculo mais próximo. Então, quando a gente pensa numa pessoa que, na nossa opinião, é uma pessoa espiritual, nós temos a impressão que essa pessoa está um pouquinho mais próxima de Deus do que nós. Fulano é espiritual, ou seja, ele entrou numa proximidade de Deus que eu ainda não consegui, mas eu quero chegar lá. E ele serve como uma espécie de modelo de espiritualidade para mim. Fazermos parte desse grupo de pessoas que conseguiu acesso pela sua espiritualidade à presença de Deus é o objetivo daqueles que são religiosos. Pessoas religiosas buscam isso. Acontece que há uma questão que eu quero introduzir agora. Nunca houve entre nós cristãos unanimidade sobre o tipo de religiosidade ou, vamos ficar com essa palavra, o tipo de espiritualidade que nós devemos desenvolver ou nós deveríamos viver para termos acesso a Deus. Ou seja, não há um padrão. Cada cristão entende isso de uma maneira. Embora a gente tenha a mesma Bíblia, mas as leituras que nós fazemos da Bíblia são leituras diferentes, a partir de pontos de vista diferentes. É por isso que nós temos tantas igrejas, por isso que nós temos tantas denominações, por isso que o cristianismo tem tantas versões, porque cada um entendeu de uma forma, e cada um entende de uma forma. Não há unanimidade sobre o que devemos fazer e como devemos fazer para estarmos mais perto de Deus. Ou seja, para sermos mais espirituais. Ao longo da história do cristianismo, de fato foram muitas as propostas que foram surgindo de espiritualidade. Como eu disse, nunca houve unanimidade acerca desse assunto. Ora dizia-se que a verdadeira espiritualidade era aquela que fazia, aí vinha uma lista de coisas. Você quer ser espiritual, você tem que fazer isso, isso, isso. Alguns séculos se passavam, vinha uma outra versão, uma outra proposta. Quer ser espiritual, tem que fazer isso, isso, isso. Cada hora apareceu uma proposta e uma ideia acerca de espiritualidade. Foram e têm sido muitos os modelos de espiritualidades, e agora eu não estou nem comparando o cristianismo com outras religiões, estou falando dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo há muitas versões de como eu posso me aproximar de Deus, sempre com o mesmo objetivo final. Qual é o objetivo final de todos que somos religiosos? Encontrarmos descanso para as nossas almas. É o que diz o texto. Encontrarmos descanso para as nossas almas. Há uma música que eu queria colocar para vocês agora. Eu não quero
Não é uma música evangélica, tá? Eu não quero causar isso. Quando eu pedi permissão para o Dudu, então depois se vocês ficarem aborrecidos, vocês falam com ele. Mas por que eu queria ouvir essa música com vocês? Porque ela expressa, é uma música do Gilberto Gil, ela expressa exatamente a maneira como nós pensamos espiritualidade. Embora não seja evangélica, ela diz pelo menos 3 maneiras como nós cristãos entendemos o que é ser espiritual. Então, eu acho que a música nos ajuda, porque eu vou fazer mais ou menos como a gente fez há 1 ano e 2 meses atrás, né? Uma intertextualidade, né? Quer dizer, eu vou colocar esse texto da Bíblia para conversar com essa música e vice-versa. A música conversar com o texto, né? Então, quer dizer, a pregação não é sobre a música, mas a música vai nos ajudar a entender melhor a proposta desse texto. Eu vou pedir para colocar, a letra vai aparecer aqui para a gente acompanhar. Glória a Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela
Então, é a pena que não é evangélico, essa música seria bom cantar na igreja. Eu acho que a proposta que a música, que a letra da música está fazendo, como eu disse, ela expressa bastante aquilo que nós todos pensamos acerca de espiritualidade. E eu não sei se vocês notaram, se vocês perceberam, as 3 estrofes, elas fazem 3 propostas bastante diferentes entre si. Se eu quiser falar com Deus, ou seja, se quiser falar com Deus aí é como ser espiritual, como me aproximar de Deus, como estar na presença de Deus. E há ali 3 propostas que eu chamei do seguinte. A primeira delas, eu chamei de uma espiritualidade quietista. Quietista de ficar quieto mesmo. Uma espiritualidade quietista, ou seja, essa é uma concepção, é um conceito de espiritualidade que está muito presente entre nós. A ideia de que se nós queremos entrar na presença de Deus, ou para usar a expressão dele, se eu quiser falar com Deus, o meu eu precisa estar sozinho na presença de Deus. É a ideia da busca divina através de uma introspecção. É como se eu encontrasse Deus dentro de mim mesmo, como se a voz dele falasse dentro de mim. E para eu conseguir isso, para eu alcançar essa introspecção, eu preciso de alguma maneira superar a minha relação exterior. Quer dizer, de alguma forma eu preciso negar a minha vida, inclusive até mortificar o meu corpo, o máximo que eu puder, e quanto mais eu fizer isso, mais eu vou alcançar esse propósito de ouvir a voz de Deus no silêncio do meu ser. Essa é uma ideia de espiritualidade quietista, que é resultado de uma coisa, eu vou tentar explicar rapidamente, chamada dualismo. O que é esse dualismo? É uma ideia bastante antiga, segundo a qual tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico, essa ideia surgiu lá no mundo antigo. Tudo, absolutamente tudo que é material, tudo que você vê, tudo que é criado, tudo que você pode pegar, inclusive o corpo físico, toda a criação, tudo isso é ruim, é mau. Quer dizer, é exatamente nessa vida material, nessa realidade que nós podemos ver, que nós expressamos as nossas paixões, os nossos desejos carnais. Então é superando essa materialidade da vida que a gente vai alcançar a espiritualidade. Então é uma ideia segundo a qual a espiritualidade é a superação dessa vida física e tudo aquilo que ela traz. Então eu tenho que mortificar. Você deve ter ouvido ele falando, inclusive os desejos. Os meus desejos precisam ser mortificados. Aquilo que eu tenho em mim precisa ser mortificado se eu quiser ouvir a voz de Deus. Porque todas as coisas, as paixões, as coisas que me seguram nessa vida me impedem de ouvir essa voz. Esse caminho, esse tipo de espiritualidade que eu estou chamando aqui de quietista, desembocou lá no passado no movimento monástico. Todo mundo aqui já viu, ou já viu filme, ou já esteve no mosteiro. Por que homens viravam monges, mulheres viravam monjas ou freiras, saíam da cidade e iam viver lá dentro, lá em lugares normalmente remotos? Iam para o deserto, faziam lá, cercavam como uma grande casa que era o mosteiro, e iam viver lá separados da cidade. Por quê? Porque entendiam que em vivendo na cidade, envolvido com todas as coisas que tem uma cidade, eles não seriam capazes de ouvir a voz de Deus. Precisava negar toda essa vida, negar tudo o que ela tem, todos os prazeres, bebidas, comidas, festas, e viver dentro de um lugar isolado e ficar em silêncio. Vocês sabem disso, né? Os monges não podiam ficar conversando entre eles. Os monges passavam um dia em silêncio. Eles apenas falavam na hora de orar, o mínimo possível, porque era essa ideia de buscar a Deus no silêncio do ser, isolado de todas as coisas. Cristãos, a partir lá do 2º século, portanto, uma coisa muito antiga, entenderam que era necessário a negação desta vida em prol da outra vida, da vida por vir. Assim entenderam que o caminho espiritual deveria afastá-lo da convivência com outras pessoas. Sendo assim, era necessário uma autonegação. Você precisa negar a sua vida. Por isso, então, os monges não se casavam.
porque não se davam o prazer, por exemplo, do sexo, não podiam ter esposas, ou as freiras não se casavam com os homens, não tinham filhos, e não queriam se dedicar às coisas dessa vida, queriam se dedicar às coisas da vida futura, aquela que não se vê na realidade. Isso não se limitou aos monges e monjas. É um tipo de espiritualidade que atravessou os séculos e se faz presente entre nós. Você não precisa ser monge, você não precisa ser freira, nenhum de nós, mas essa ideia de espiritualidade, ela está presente dentro das nossas igrejas, inclusive evangélicas. Veja, eu quero reler aqui a letra da primeira estrofe. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É um tipo de espiritualidade que se entende como uma forma de viver que nega na realidade essa vida. Se eu quero ser espiritual, eu tenho que remeter todo o meu olhar, tudo aquilo que eu desejo para o além, para o porvir. Enquanto eu estou preso a essa vida, eu não consigo entrar naquele círculo mais próximo de Deus. Mas há uma segunda forma de se entender a espiritualidade que eu chamei de espiritualidade penitencial, da penitência, do sacrifício, o esforço pessoal, uma espiritualidade que passa pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento. Vocês sabem que monges chegavam a se autoflagelar, inclusive porque achavam que fazendo isso, eles estavam matando os desejos do corpo, do pecado, e estavam se aproximando de Deus. Então na Idade Média, no período medieval, a teologia católica desenvolveu todo um longo caminho se você quisesse chegar a Deus. Então imagina que Deus estivesse lá naquela parede e fosse algo muito distante. E a ideia de que nenhuma pessoa pode se aproximar e entrar na presença desse Deus que é absolutamente santo, carregando qualquer tipo de pecado. Essa é uma ideia de uma teologia muito antiga. Deus exige absoluta santidade se você quiser entrar na presença dele. Só que como nós somos pecadores, para você conseguir esse acesso, você tem um longo caminho para superar os pecados, para se limpar dos pecados, para em algum momento, quem sabe, você ter esse direito de entrar na presença de Deus. Então, quais eram esses caminhos? É uma espécie assim de escada que você precisava ir subindo, cheio de degraus, para poder atingir essa presença. Por exemplo, os sacramentos. Se alguém já foi católico aqui ou é católico, sabe que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? O batismo, a confirmação, ou crisma, também chamado de crisma, a Eucaristia, a ceia, a reconciliação, ou a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Então era necessário você lançar mão de todos esses sacramentos. Se você participa de todos eles, você se limpava um pouco dos seus pecados, mas não era suficiente, uma vez que todos os seres humanos são muito pecadores. O pecado superabunda em todos nós. Então era necessário mais alguma coisa. Era necessário, por exemplo, o esforço pessoal de cada um, fazendo caridade, ajudando pobres. Então os méritos pessoais. Mas os méritos pessoais são muito ineficientes também para nos colocar na presença de um Deus que é tão santo. Então era necessário se lançar mão de outros méritos. Por exemplo, os méritos de Cristo. A gente recorria aos méritos de Cristo, uma vez que os meus não eram suficientes. Nós deveríamos recorrer aos méritos dos santos, que faziam uma intermediação para nos aproximar de Deus. Nós devíamos recorrer aos méritos de Maria, que dentro dessa visão, dessa teologia, nos ajudaria também a chegar mais perto de Deus. E a tudo isso deveríamos acrescentar a penitência propriamente. A penitência, lá naquela época, era a ideia de que, primeiro, você precisava passar pela contrição. A contrição era, eu pequei, aquele sentimento de assumir o pecado. A contrição, depois a confissão, você ia até o padre para confessar o seu pecado, aquela confissão ali no confessionário. Aí a satisfação, o padre dizia o que você precisaria fazer para satisfazer aquele pecado e finalmente a absolvição. E depois de tudo isso, de você ter recorrido a todos esses méritos, a todos os sacramentos, a ter feito a confissão, ainda havia pecado.
E você ainda era incapaz de entrar na presença de Deus, que ainda restavam pecados. Então você poderia, depois de tudo isso, de ter feito toda essa insistente peregrinação para entrar na presença de Deus, você morria depois de tudo isso e ainda morria com pecados. E aí você tinha ainda uma chance depois da morte, que é o purgatório. Daí o nome purgatório, de purgar aquele resto de pecado que ficou. Aí depois de tudo isso você então agora entra na presença de Deus. Então é uma longa caminhada de busca, de sofrimento, de tentativa de entrar na presença desse Deus que é absolutamente santo e que exige absoluta santidade. Essa é uma visão de espiritualidade que eu estou chamando de espiritualidade penitencial. Eu não falei, mas paralelamente a todo esse sistema, ainda havia uma outra coisa, que era um sistema chamado de indulgências. As indulgências eram quando as pessoas davam dinheiro para a igreja ou faziam doações para a igreja, para que através da doação de dinheiro ou de bens, ela pudesse também garantir um espaço lá no céu. Era um sistema muito complexo. Eu vou reler aqui a segunda estrofe e vejam se não é dessa espiritualidade que a música está nos falando. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Esse outro tipo de espiritualidade que também atravessou séculos e se faz presente entre nós. Pessoas que acham que para entrar na presença de Deus precisam carregar um fardo pesadíssimo, porque acreditam que não chegarão a Deus, na presença de Deus, sem muitos sacrifícios. Um caminho penoso. Pessoas que não relaxam nunca. Pessoas que carregam muita culpa, que carregam muito medo. Quer dizer, e tem essa sensação de que Deus é uma espécie de soberano, exigente e cruel, que não vai te aceitar na presença dele enquanto você não se rastejar absolutamente na presença dele, para conseguir esse acesso mais próximo. Uma espiritualidade penitencial que atinge a todos nós. E por último, uma espiritualidade confiante. A ideia de uma espiritualidade confiante é uma espiritualidade que tem algo de aventura, algo de descoberta, é uma espécie de lançar-se simplesmente nos braços de Deus. A Reforma Protestante, ela introduziu um contraste muito importante em relação a essa teologia que eu acabei de descrever para vocês. O Martinho Lutero, pai da Reforma, ele viveu todo esse sistema penitencial. Ele era monge, vocês sabem disso. Inclusive, ele era uma pessoa muito em crise a vida toda. Se você ler a biografia dele, era um homem que lutou contra ele mesmo, se achava muito pecador, subia escadarias de joelho, fez todo aquele aparato que eu acabei de descrever e nunca achava que era suficiente. Por mais que ele se esforçasse, ele continuava achando que ele estava muito distante de um Deus que é muito, muito santo e muito poderoso. E aí ele faz a grande descoberta na Reforma Protestante, que faz parte de todas as igrejas evangélicas, hoje pelo menos deveria fazer, a chamada justificação pela graça, mediante a fé. É uma frasezinha, mas que se você esmiuçar, ela diz muito, porque a grande descoberta de Lutero, preste atenção nisso, é que nós vamos entrar na presença de Deus não porque nós somos santos, mas exatamente porque nós somos pecadores. Por isso que é graça. Por isso que é graça. Por isso que fala-se em graça imerecida. Porque se eu fiz tudo da minha própria parte para merecer entrar na presença de Deus, e se eu alcancei essa santidade absoluta, eu não preciso de graça, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então eu estou indo pelo meu mérito, porque eu alcancei isso. Meu Deus. Mas Lutero sabia que não conseguia. Se tinha alguém que foi sincero nessa luta e nessa busca, foi ele. Ele falou, eu não consigo. E aí ele, lendo o texto da Bíblia, Romanos, Salmos, o justo viverá pela fé.
E ele faz essa grande descoberta, e é aquilo que abre um mundo de outras possibilidades para Lutero e para milhões de pessoas que virão daí para frente, que é um grande grito de liberdade, dizendo: eu não preciso ser santo, Deus me salvou ainda sendo pecador. Aleluia. Essa é a ideia. Nós não entramos lá no céu porque somos santos, mas porque somos pecadores alcançados pela graça de Jesus. Aleluia. É isso que faz toda a diferença, que muda completamente a nossa perspectiva acerca de espiritualidade, do que é que nos dá a possibilidade de estarmos na presença de Deus. Houve um outro teólogo muito importante, agora no século XX, Barth, que disse que a fé é um salto no escuro, é um lançar-se confiante nos braços do Pai. Isso pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, esse lançar-se no escuro. Como assim? Mas eu sei quem é Deus. Essa é a questão, essa é a pergunta que a gente deve se fazer honestamente e responder honestamente. Nós de fato sabemos quem é Deus? Eu estaria disposto aqui com os irmãos e irmãs dizer: nós sabemos que Deus é Pai e que Ele nos aceita como um filho pródigo, nos abraça. Mais do que isso eu não estou disposto a falar, porque de fato nós não sabemos esses detalhes todos, essa pretensão de se conhecer Deus nas minúcias, nos detalhes, como nós, teólogos, teólogas, pregadores, muitas vezes, sejam nas faculdades de teologia, nos púlpitos, falando: Deus age assim, Deus age assado, Deus é assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo. É muita pretensão da nossa parte achar que nós sabemos todos os detalhes acerca de Deus. Dá para dizer que Deus é um Pai amoroso que nos aceita como nós somos. Para além disso, talvez o melhor seja de fato o silêncio. Aleluia. Não tentarmos falar demais acerca de Deus. É nesse sentido que Barth fala que a fé é nos lançarmos nos braços de um Deus que nós sabemos que é Pai, simplesmente. Ao final, esse tipo de espiritualidade confiante, ele nos proporciona um caminho que surpreende, que fascina e que nos causa espanto. A face de Deus, quando nós nos encontrarmos perante ela, não era bem aquilo que eu pensava, não era bem aquilo que eu esperava. Por isso Paulo diz que toda a ciência, todo o conhecimento será aniquilado, tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente disse. Por isso ele diz que agora eu olho como num espelho. Então, esse então dele é: um dia eu olharei face a face. Mas por enquanto eu estou vendo apenas um reflexo, eu não tenho muita ideia, eu estou tateando. E quem está falando isso é Paulo, talvez o maior teólogo que já existiu. Eu sei mais ou menos, é o que Paulo está dizendo nas entrelinhas de Romanos, do texto de Romanos. Eu sei mais ou menos quem é Deus. Um dia eu saberei, de fato. Por enquanto eu estou tentando, por enquanto eu estou tateando. E nem por isso ele deixou de ter fé. Por isso que a ideia de uma fé, a fé não é uma absoluta certeza das coisas num sentido físico, matemático, como eu posso dizer para vocês. Eu tenho 5 dedos aqui nessa mão. Fé não é isso exatamente. O que diz a Hebreus é que fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Mas isso não é racional, porque a racionalidade exige que eu veja as coisas. Eu possa dizer: aqui eu tenho 5 dedos. Então a fé não é uma certeza no mesmo sentido matemático de coisas. A fé é: eu percebo, eu sinto, e por isso eu me lanço, mesmo não entendendo completamente. A nossa fé, portanto, ela tem que ter espaços vazios, para incertezas, inclusive. Deixarmos espaços de surpresa. Nós não podemos saber tudo acerca de Deus. Nós precisamos abrir a possibilidade de sermos surpreendidos. De sermos surpreendidos. Inclusive pelo outro. A terceira estrofe diz aí: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Eu imaginei que era de uma maneira, e quando eu cheguei lá eu vi que era
bem diferente do que eu imaginava. Esse último modelo de espiritualidade, identificado nessa letra, a mim, não sei a você, a mim me parece ecoar a passagem que nós lemos aqui de Mateus. Esse convite que Jesus faz. Primeiro, por que eu digo isso? Primeiro, porque não existem pré-condições no convite que Jesus está fazendo. Não existem exigências que excluam aqueles que não as atendem. Vinde a mim aqueles que fazem isso. Os que não fazem, não vêm. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, vinde a mim todos e todas que estão cansados e sobrecarregados. Não há condições, não há exigências, não há pré-condições para isso. Nada disso. O convite é para todos, sem distinção de qualquer espécie, em qualquer condição. É como se Jesus estivesse dizendo, lancem-se nos meus braços, todos e todas. Em segundo lugar, porque o que Jesus oferece em troca não é o fardo da espiritualidade penitencial, de que nós temos que lamber o chão como um cão, que nós temos que nos flagelar. Não é o fardo da espiritualidade quietista, que eu tenho que negar a minha vida, negar a criação. O que Jesus propõe como em troca é um jugo, segundo o texto, um jugo suave e leve. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que ele está propondo. E eu leio esse versículo entendendo que o que ele está dizendo é graça. Fardo leve e suave é a graça. É isso que ele está propondo em troca. Traga os seus pecados e eu vou te dar de troco a minha graça. É isso que eu vou te dar. E finalmente, o texto diz que o resultado final é acharmos descanso para as nossas almas cansadas. Não me parece um bom caminho esse de uma espiritualidade quietista que nega o mundo por um motivo muito simples. O texto bíblico em Gênesis diz que absolutamente tudo que foi criado por Deus, e Ele viu que tudo era bom. O meu corpo é bom, a minha vida é boa, os meus desejos, tudo aquilo que eu sou, eu não posso negar. A vida que Deus quer que eu viva é essa vida. É a vida que Ele me deu. O que vai ser depois, eu não sei. A gente deixa com isso. Então nós temos que viver essa, e não negando essa em prol de uma que a gente nem sabe o que será. A gente apenas tem uma ideia, é Paulo. A gente vê como um espelho, a gente tem suposições. Não passam de suposições. A vida que nós sabemos que nós temos que viver e viver para Ele é essa. É aqui que nós temos isso para viver. Não me parece uma boa ideia, uma ideia de uma concepção de espiritualidade penitencial. Por um motivo muito simples. A espiritualidade penitencial que acha que eu tenho que me sacrificar para ser aceito por Deus é uma negação daquilo que Jesus fez na cruz. Porque se eu acho que eu preciso fazer tudo isso, eu estou negando a graça. A graça é nós nos aceitarmos como nós somos, pessoas pecadoras imperfeitas. E sendo pecadores e pecadoras imperfeitos e imperfeitas, a própria espiritualidade também será imperfeita. E Deus não está preocupado com isso. Eu creio. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A ideia, portanto, eu finalizaria, de uma espiritualidade que, embora não deixe de ser verticalizada também, no sentido de uma relação com o divino, na oração, no momento de devoção, mas ela é muito mais uma espiritualidade horizontalizada. É uma espiritualidade que ganha sentido exatamente no serviço ao outro. Quando você se compromete com a justiça, quando você se compromete com aquilo que é bom, com aquilo que é correto, com aquilo que é honesto, quando você se compromete com o acolhimento ao diferente, é exatamente aí que a espiritualidade ganha sentido. E tudo que nós fazemos aqui, como você dizia no louvor, a gente canta aqui, mas como um reflexo do que aconteceu durante a semana. É quando a espiritualidade ela não deve ser algo que nos torne menos humanos. Ao contrário, muitas vezes, do que a gente imagina. É exatamente quando nós somos mais humanos e plenamente humanos, é que nós somos realmente espirituais.
Quando nós vivemos essa humanidade que Deus nos concedeu, e uma humanidade, obviamente, comprometida com aquilo que é bom, comprometido com aquilo que é justo, comprometido com aquilo que é correto, comprometido com a paz, comprometido com as propostas de Jesus no Sermão da Montanha, não com uma sociedade violenta, não com uma sociedade armamentista, não com uma sociedade intolerante, mas com uma sociedade que tente se tornar pelo menos um pouco daquilo que Jesus propôs em termos de reino de Deus. Aí é que nós encontramos a nossa verdadeira espiritualidade. Ser espiritual não é ser menos humano. Ser espiritual é ser plenamente humano. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos aplaudir pela vida do pastor Vanderlei. Eu quero agradecer mais uma vez estar aqui. E sabe que a casa está sempre aberta para você voltar mais vezes, amém? Amém. Muito obrigado. Irmão, que aula, hein? Se deixar, a gente passa a noite toda aqui ouvindo. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, tivemos História do Cristianismo 1 e 2 com o Vanderlei. Nós, alunos, falávamos assim, não vimos a hora de chegar à aula, porque nós sentávamos ali, ficávamos horas ouvindo ele e não queríamos parar, porque era tanto conhecimento, e a gente falava assim, será que a gente consegue botar um fio na cabeça dele, ligar na nossa e absorver tudo? Mas é muito bom isso, nós aprendemos mais e mais. Aleluia. E neste momento eu vou pedir para vocês fechar os vossos olhos. Deus é fiel. Vamos agradecer por essa noite, Meu Deus. porque eu creio que nós saímos aqui com a mente renovada, como Paulo diz, que a renovação da nossa mente, o aprendizado, o conhecimento nos transforma o nosso coração. Aleluia, Deus. E depois de uma palavra dessa, não temos como sair daqui da mesma forma que